Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Marina, eu sou astróloga, taróloga, estudiosa de energia feminina e hoje a gente vai conversar sobre delicadeza. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer referência a um livro que eu li há bastante tempo atrás, acho que tem alguns anos que eu li esse livro. Foi escrito pelo psiquiatra Theodore Dalrymple, é um pseudônimo, né? Não lembro agora qual é o nome verdadeiro desse psiquiatra, mas ele faz algumas críticas à sociedade moderna, ele é um crítico social. Como alguém que trabalhou muito com pessoas que precisam muito de atenção, muito de cuidado, em lugares de muita necessidade, né? Não só na Inglaterra, que é o país dele, mas também na África, em alguns países da África. Ele tem uma experiência vasta em lidar com a agressividade humana e com os resultados dessa agressividade, dessa falta, muitas vezes, de delicadeza na vida das pessoas. Se vocês lerem os artigos dele nesse livro que eu estou mencionando, que inclusive está aqui, olha, opa, para cá. Ai, que confuso, gente, peraí. Isso é contraintuitivo, peraí. Certo, esse aqui. E em um momento específico ele vai falar de quando ele serviu, quando ele ajudou, quando ele se voluntariou a trabalhar em um país que estava em guerra civil. E ele trabalhava em um hospital onde tinha uma enfermeira, isso na África, tá, gente? Ele fala sobre ficar muito surpreso e um tanto deslumbrado com o fato de que o jaleco dela estava sempre muito branco, muito limpo. E todo final de dia, né, aquele jaleco estava completamente sujo de sangue, né? Então ele ficava um pouco, né, como que ela consegue fazer isso? Que esmero que e ela era muito delicada, muito doce, uma pessoa muito gentil, trabalhando num lugar com tanta barbárie, em um país onde apenas barbáries estavam acontecendo, havia aquela flor ali, que era aquela enfermeira. E ele conta que ela o chama para tomar um café na casa dela, que era junto com a mãe, ela morava junto com a mãe, e era um barraquinho por fora. E quando ele entra dentro do barraco, o que ele encontra é um lugar muito limpo, muito bem arrumado, muito bem organizado e muito delicado, com flores na mesa. Assim, havia um ambiente muito doce, muito aconchegante e muito singelo dentro da casa daquela mulher. Então, em meio a tanta violência, como eu falei, tanta barbárie, meio à brutalidade mesmo, você tinha tinha aquela mulher ali, cheia de delicadeza, né? Eu nunca me esqueci desse momento, desse momento no ensaio do Theodore Dalrymple, porque me marcou muito aquilo. Nós, às vezes, perdemos a nossa paciência, a gente é agressiva, a gente é grossa, sem nenhuma razão. E aquela mulher, ela estava lá vivendo em um ambiente que daria totalmente para entender o mau humor dela. E ainda assim, ela conseguia demonstrar delicadeza com os outros, cuidado com ela mesma. O fato de a casa estar super bem arrumada, mesmo sendo em um lugar precário, de uma forma precária, quando você entrava na casa dela, você viu quão cuidadosa ela era com o espaço pessoal dela. Isso é muito feminino e isso é muito delicado da parte dela. O que é delicadeza? Eu peguei aqui uma colinha, né, na internet. O que é delicadeza? Atitude gentil, cortesia, polidez, elegância, comportamento meigo, doçura, carinho, ternura, afeto, fragilidade, debilidade, fraqueza. Quando a gente compra alguma coisa e você diz que é uma coisa delicada, cuidado que isso daí é meio delicado. Quer dizer que se você mexer do jeito errado, você quebra, né? Se você puxar, se você colocar um pouco mais de força, você quebra aquilo, né? Então, e acho que é nesse sentido que está falando ali da delicadeza, como algo delicado é algo que pode se quebrar com uma certa facilidade. Quando a gente está se conectando com a nossa energia feminina, é muito importante a gente, de fato, trabalhar a delicadeza, ok? Por quê? Porque, gente, quando eu falo delicadeza, eu não estou necessariamente falando
E até vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso, o que não é delicadeza, tá? Porque eu já sei o que passa pela cabeça muitas vezes de uma mulher moderna quando a gente fala de delicadeza, né? Que é aquela coisa da florzinha super doce e meio falsa. Não é disso que a gente está falando. Delicadeza é você respeitar a fragilidade das coisas. Então, quando eu ajo com delicadeza, eu estou respeitando a fragilidade dos outros. Quando eu ajo com delicadeza comigo, eu estou respeitando a minha fragilidade. E quando eu ajo com delicadeza com o outro, estou respeitando a fragilidade do outro. Considerando que um dos grandes trabalhos da energia feminina é a gente começar a ver as coisas frágeis como coisas belas. Lembra que lá nos meus primeiros vídeos sobre isso eu falo da importância das flores? Né? Como que muitas vezes a gente ouve, para que eu quero flores? Flores morrem, eu quero dinheiro, eu quero um carro, eu quero, você sabe, uma coisa assim? A vida é frágil e, no entanto, ela é muito valiosa. Né? Nossa própria vida é frágil. Nós não duramos muito aqui na Terra e isso não diminui o nosso valor, ok? Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente começa quando a gente está entrando na jornada da energia feminina, que a gente começa a perceber de uma outra maneira, é a fragilidade. É você começar a ver o quanto a gente encara aquilo que é frágil, aquilo que é delicado, como algo fraco, como algo sem valor, ok? A gente vive em um mundo de força. Então, quanto mais grossa, quanto mais forte, quanto mais incisiva, nossa, mais admirável aquela atitude, né? Inclusive, isso é uma coisa que é muito projetada em filmes, em séries, principalmente para as meninas, né? Aquela menina muito descolada, que é super agressiva, que bate de frente, que fala palavrão, que, nossa, que maravilha, né? Quando você está trabalhando a sua energia feminina, é necessário que você comece a se policiar quanto a um comportamento, gente, de brutalidade. Por quê? Se você é brutal com os outros, geralmente você também é brutal com você. Você só dá aquilo que você tem. Então, às vezes, você vem de uma família em que as mulheres eram muito, ou as mulheres ou os homens, as pessoas em geral eram muito brutas, eram muito agressivas, eram muito violentas nas palavras, ou muito sinceronas, não pensam no que falam. Então, aqui você vai ter que começar a fazer um detox dessa ideia de que existe valor em você lidar com as outras pessoas dessa maneira, porque se você tem essa brutalidade com o outro, você também tem essa brutalidade com você. E energia feminina, gente, estarmos conectadas com o feminino dentro da gente é justamente começar a se identificar com a sua vulnerabilidade, com a sua fragilidade, com a sua delicadeza. Então, pode parecer no início que é uma falta. Eu falo isso muitas vezes. Pode parecer, quando você começa a trabalhar com energia feminina, que você está sendo falsa, né? Que é uma coisa forjada. Mas não é. Você só está começando a conhecer um outro lado seu. Então, comece a reparar o quão indelicada você pode ser, tanto com as outras pessoas, como com você mesma. Né? A voz que está dialogando com você aqui dentro, o quanto ela é indelicada com você também. Nós consideramos a delicadeza do outro quando a gente mede o nosso tom de voz, né? Existem muitas maneiras de você falar alguma coisa, ok? Eu posso dizer, foi mal aí. E eu posso dizer, perdão. Existem formas, existem tons de voz, existem maneiras de usar as palavras para a gente atingir uma delicadeza, tanto para nossa energia quanto para os outros. Nossa linguagem corporal, né, transmite delicadeza ou transmite agressividade, brutalidade, impaciência. Diminuir a quantidade de palavrões, tá, gente? Se você é uma mulher que está trabalhando a tua energia feminina e você está na etapa da delicadeza, que é uma das etapas de você se conectar com o seu feminino, você precisa aprender a falar menos palavrão. Eu falo palavrão, gente, tá? Falo palavrão, não sou perfeita, nunca venho aqui falar sobre energia feminina de um ponto de superioridade.
é mais o que eu vou descobrindo, que eu vou trabalhando comigo e que eu acredito que dá certo para mim, que pode dar certo para outras pessoas. Então, eu sou uma estudiosa de energia feminina, eu sempre deixo isso muito claro, tá lá escrito na descrição desse canal, tá escrito na descrição do meu Instagram. Eu não sou a detentora de toda a informação do mundo. Então, eu falo o que eu acho que faz sentido para mim. Posso mudar de opinião um dia? Posso. Me dou essa liberdade de mudar de opinião um dia. Mas hoje eu acredito que faz parte da jornada feminina a gente aprender a ser mais delicada, a ser mais cuidadosa, ok? Com nós mesmas, com os outros. Veja, o feminino, a energia feminina, ela está muito conectada com essa questão do bebê, da gestação, né? De você ser um receptáculo de vida como mulher. É óbvio que você não tem que ser mãe para ser esse receptáculo de vida. A mulher cria de muitas maneiras. Mas será que dá para você ser muito descuidada? Quando você carrega essa energia da vida com você, você pode ser descuidada com um bebê? Você pode ser descuidada ou indelicada com um projeto importante, com uma pessoa que você ama, quando uma mulher está grávida, ela pode ser indelicada com todo o seu cuidado de saúde. Quando uma mulher engravida, a primeira coisa que ela faz é começar a tomar vitamina, né? Começa a ser delicada com ela mesma, ou seja, se tratar como algo delicado. Então, quando você se trata como algo delicado, você vai tratar os outros também, né? Então, é por isso que eu falo do tom de voz, porque você fala no tom de voz do seu diálogo interno. Se você tem uma comunicação muito agressiva, se você tem uma comunicação muito atravessada, geralmente, nosso diálogo interno também é assim. Você está reproduzindo a voz que está vindo daqui de dentro. É uma voz agressiva, é uma voz impaciente, é uma voz dura, ok? Então, começar a suavizar tanto a nossa comunicação do lado de fora, quanto essa vozinha que você tem aqui na sua cabeça. Quanto mais delicada você for aqui com você, nos seus próprios pensamentos, mais você tende a conseguir transmitir isso para os outros. Ou o contrário, quanto mais você se esforça para ter um diálogo mais delicado com as outras pessoas, com um tom de voz, uma linguagem corporal, uma postura mais delicada com as outras pessoas, mais você tende a também mandar essa mensagem para dentro de você. É uma espécie de simbiose, né? Uma coisa que troca energia, o externo com o interno. Coisas que só quando a gente começa a trabalhar o nosso feminino que a gente começa a perceber, né? Outro dia eu estava indo para o meu treino na academia, não, minto, eu estava voltando e eu e a minha companheira de academia, que é mãe de uma melhor amiga minha, a gente passou por uma senhorinha, e essa senhorinha, gente, ela tava querendo atravessar a rua. Tem uma rua perto da minha casa que é horrível para atravessar, porque entra carro nas duas vias. Então, assim, gente, você tá tentando escapar de um, já vem um carro do outro lado. É difícil para mim, que sou jovem. Imagina para ela. Eu me senti compelida a parar e falar, olha só, deixa eu te ajudar, deixa eu ajudar você a passar, porque eu falei, se atropelarem, atropela todo mundo junto, tá tudo bem. Ela morreu de rir. Mas em outros momentos da minha vida, eu passaria por aquela senhora e essa delicadeza não é porque eu sou maravilhosa, é porque a energia feminina, ela começa, conforme você vai trabalhando essa postura e essa percepção de si e da vida no dia a dia, você vai começando a demonstrar isso cada vez mais, você começa a sentir isso. Por isso que eu digo para vocês que não se sintam como se vocês fossem mentirosas quando vocês estão tentando trabalhar a energia feminina de vocês, né? Marina, porque minha família sempre me achou muito agressiva, muito destemperada, e agora eu estou fazendo esse trabalho com a energia feminina, eles estão dizendo que eu estou fingindo. Continue no seu processo da energia feminina. É uma coisa que é um processo. Não é
de uma hora para outra, principalmente porque nós não vivemos em um mundo cuidadoso. As pessoas não são cuidadosas, nem com pessoas, nem com coisas, nem com absolutamente nada. Olha como é que as pessoas tratam os seus ambientes coletivos, como as pessoas tratam as praças. Elas quebram, elas, enfim, destroem aquilo que é para todo mundo usar. Ou seja, isso é muito da energia dos nossos tempos. E adianta você se revoltar contra isso? Não. Você pode começar com você, né? Então, sendo essa pessoa mais delicada, você vai observar que a postura dos outros também muda com você. Como eu estava falando sobre palavrão, gente, eu falo palavrão, mas existe momento para você falar palavrão. Por exemplo, quando você chuta ali aquele dedinho do pé, é o momento perfeito de você soltar um palavrão, mas não é o tempo inteiro. Não pode ser cada palavra que sai, cada frase que sai da sua boca, antes do verbo vem um palavrão. Não dá para ser assim, ok? A gente precisa melhorar a nossa comunicação. E nada transmite, gente, uma sensação maior de grosseria e deselegância do que muito palavrão, ok? Não tem necessidade de todos esses palavrões. Quando a gente tem criança em casa, que a gente começa a entender isso. Porque quando você ouve a criança xingar, você chega pra ela e fala, como assim você tá xingando? Mas você xinga. Então aqui, como eu tenho uma sobrinha, nós todos estamos tentando falar menos palavrão, porque ela repete. Então também é um bom treino quando a gente tem criaturinhas muito delicadas ao nosso redor, que nem as crianças, né? Você também começar a diminuir certos palavreados que a gente adquiriu ao longo do tempo, porque há 50, 60 anos atrás não era tão aceitável a gente ficar soltando certos palavrões. Então, gente, nunca use, tá? Existe palavrão e existe palavrão, ok? Tem palavras que não se fala. Não vou listar aqui, mas são palavras que são extremamente indelicadas e que a gente ouve às vezes em certos tipos de música. Não usem essas palavras. Palavra é poder, tá? Tá lá na Bíblia. Primeiro era o verbo, concorda? Então a palavra ela tem um poder de influenciar a gente. Quando você começa a usar certos tipos de palavras na sua vida, eu, por exemplo, não gosto de falar a palavra inferno, tô falando aqui porque eu tô gravando, não gosto de falar a palavra desespero, não gosto de falar a palavra miséria, ok? Porque são palavras e eu sei lá que tipo de poder elas invocam. Entendem? Então, assim, cuidado com o tipo de palavreado que você usa para que você se torne mais delicada, para que você se sinta mais delicada em você, e de certa maneira também acabe despertando uma energia mais delicada ao seu redor. Diminua certas palavras. Eu falei lá no início, o que não é delicadeza, gente? Ser falsa, né? Nossa, adorei seu vestido. Nossa, que vestido horroroso. Isso não é ser delicada. Não é ser delicado você dar elogios que você não tem vontade. Ser feminina, na sua delicadeza, é elogiar o que você gosta. Então, se eu elogiar o seu brinco, é porque eu realmente achei ele bonito, e é isso. Mas se eu não achar o brinco bonito, não vou falar nada, ok? Então, assim, não é ser falsa, nem ser açucarada desnecessariamente, ok? Não é isso que é ser delicada. Delicadeza passa por educação, passa por gentileza, passa por sensibilidade. Ou seja, se uma pessoa está usando uma roupa, ok, e aquela roupa está, digamos, ao contrário, que aconteceu comigo recentemente, como boa pisciana que eu sou, eu fui para academia com o meu top do contrário, gente. E assim descobri que tem um lugar no meu top para colocar um recheio. Eu nunca tinha reparado, usei o top várias vezes, mas como essa parte estava pra dentro, gente, um momento que não tem nada a ver com o vídeo, mas enfim, como essa parte do top estava pra dentro, eu nunca tinha reparado. Quando eu usei ao contrário, e já na academia que eu vi que eu tinha colocado ao contrário, momento mulher de peixes, né? Eu vi que tem um lugarzinho para botar o bojo. Eu falei, nossa, que legal, eu descobri que tem lugar para botar bojo. Maravilha, gente. Eu não iria descobrir isso, gente, caso não tivesse feito esse engano, não tivesse cometido esse engano de colocar o top ao contrário. Mas vamos dizer que você me visse, né?
E você pensa, meu Deus, essa mulher colocou o top errado. Aí você chega lá no meio da academia e diz, ei, cara, você é burra. Olha só, você colocou o top do lado errado. Ou você pode chegar assim no cantinho e falar, oi, tudo bem? Olha, eu reparei que a costura tá aparecendo. Será que você não colocou o seu top do contrário? Dá uma olhadinha. Existem maneiras de você falar as coisas. Existe tom, como eu falei, para você falar as coisas. E às vezes não falar, gente. Tem coisas que você não tem que falar. Então a delicadeza, ela passa pela educação, pela gentileza e a sensibilidade. Se aquela mulher, se aquela mulher gosta de batom vermelho, e você acha que não fica bem, isso não é, sua opinião ali, ela não tem lugar. A não ser que ela te pergunte, te peça, você acha que tá bonito? E aí você pode dizer, olha, eu acho batom vermelho lindo. Mas você já pensou em usar um tom de vermelho mais assim? Então, existem maneiras. Pessoas que trabalham com pessoas geralmente aprendem a lidar com outras pessoas. Isso não é ser falso. Isso é você estar ligada com a sensibilidade alheia. Muitas mulheres têm uma neura muito grande com a questão do poder, né, e da fraqueza. Então, tudo que a gente fala é, ai, você tá tirando o poder da mulher. Então, assim, para vocês, meninas que me seguem, que tem, assim, uma coisa mais aguerrida, vejam, a autoridade não é o tom da sua, não é você gritar. Você não tem mais autoridade porque você grita. Você não tem mais autoridade porque você solta palavrão. Você não tem mais autoridade porque você faz o peito de pombo. Isso não te dá mais autoridade. A delicadeza, muitas vezes, transmite uma autoridade que vocês não fazem ideia. Vejam a rainha da Inglaterra. Ou melhor, vejam a princesa, a Kate Middleton. Vejam a maneira como ela se porta, como ela anda, como ela fala, e vocês vão perceber o tanto de delicadeza e autoridade que ela exala. Porque demonstra que você tem um certo nível de autoconsciência. Não é autocontrole, não é controlar você mesma, é estar consciente de você. A delicadeza vai muito além de também atitudes externas. É um estado interno. Meus pensamentos comigo são delicados? Eu sou delicada comigo? Eu vejo uma espinha no meu rosto e eu quero espremer e me machucar, né? Eu vejo que tá machucado aqui e eu fico tentando tirar a casca do machucado. Eu já vi pessoas fazerem isso, tá, gente? Eu tô sentindo, eu me machuquei, não, eu vou dar um exemplo melhor. Eu estou, digamos assim, com o meu cotovelo descascando, né, por causa do frio e tal. Aí eu vou lá e eu começo a puxar aquela pele. Quer dizer, isso é falta de delicadeza com você mesma. Você enfia uma roupa de qualquer jeito, você escova o seu cabelo de qualquer jeito. Isso é indelicadeza com você. Se você é indelicada, se você não trata você mesma com delicadeza, imagina como que você vai tratar outra pessoa. Muitas vezes, se a gente não se policia, o negócio vai saindo de controle, gente. Olha, vocês terem uma noção, eu me lembro de uma vez eu estar no restaurante e ver uma moça que estava na outra mesa discutindo com uma outra pessoa e ela deu uma cacetada na mesa assim, ó, pá! Gente, por quê? Porque você tá fora, você não se preocupa mais com nada, você não olha mais para dentro de você. Você não tá autoconsciente. Lembra que eu falei? Você já não tem consciência de você mais. Então você não tem consciência de onde que essa indelicadeza, essa agressividade, essa brutalidade, ela tá te levando. Uma hora, gente, você se torna uma pessoa violentamente, assim, violenta, agressiva fisicamente. De tanto que você tá deixando essa coisa tomar conta de você. Então, trabalhar também a nossa delicadeza ajuda, a abaixar um pouco o nosso temperamento que todo mundo tem, né? Ninguém é anjo. Em termos de observação, é muito legal a gente
observar pessoas delicadas, outras mulheres muito delicadas em filmes, porque isso ajuda você a perceber como que uma mulher delicada ela se movimenta, ela usa os braços, ela usa as mãos, ela usa o toque, né? O que ela faz? Obviamente a Marilyn Monroe é um excelente exemplo para isso especificamente, tá? Para você observar, ela era extremamente delicada na maneira de falar, na maneira de olhar. They knew that I could say supercalifragilisticexpialidocious, but the movie hadn't been released when I was actually making The Sound of Music. And so they kept asking me how to sing it and would I sing it for them and so on. It helped a lot to sort of help us all. E a Julie Andrews, para mim, é o grande exemplo de delicadeza. É a Julie Andrews, a atriz que fez A Noviça Rebelde, que é um dos meus filmes preferidos. Aquela mulher, gente, ela é de uma delicadeza, de uma elegância que toda mulher deveria observar. E independente do seu jeitinho, da sua idiosincrasia, da sua personalidade, sendo mais extrovertida, sendo mais engraçada, falando mais alto, falando mais baixo, observa a Julie Andrews, porque tem lugar para uma assim dentro de todas nós. But you must never be defeated, ever. In fact, it might even be necessary to confront defeat. It might be necessary to get over it, all the way through it, and go on. Todos nós temos os nossos momentos. Todos nós temos um momento que a gente perde a paciência, que a gente, né, que a cortesia vai para o espaço, mas a gente tem que cuidar para que isso não se torne a nossa armadura padrão, né? Que isso não se torne o seu estilo padrão. Eu falei sobre um livro muito legal, o livro do mês aqui no canal, O Cavaleiro Preso na Armadura, que fala muito sobre isso. Muitas vezes a gente se aprisiona dentro, nem é você, mas você cismou que é você. Essa maneira de agir, esse jeito de falar. Então, de certa maneira, você precisa encontrar novas referências dentro de você. Já parou para pensar que essa pessoa aí que é muito agressiva, talvez não seja você? Talvez seja toda uma criação, ou a briga que você viu dos seus pais, ou a sua irritação com a vida. Não é você. Seus pensamentos não são você, entende? Você tem alguma coisa a mais para descobrir. Existe uma delicadeza em você que talvez esteja perdida em um mundo que não bonifica a delicadeza. Na verdade, muitas vezes até é pejorativo. Ai, ela é falsa, né? Quem nunca ouviu? Toda docinha, né? Quer dizer, o mundo não beneficia você por ser delicada, né? Então, isso também ajuda. Talvez você já tenha tido uma criação agressiva, nunca tenha visto uma pessoa delicada perto de você. Então, você não sabe como tomar posse dessa parte de você mesmo. Eu falei, todo mundo tem o seu momento. A gente só tem que zelar para que o momento não seja a eternidade. Para que esse momento de uma pessoa violenta nas palavras, agressiva, fisicamente, às vezes, até mesmo fisicamente, intimidante ou insensível, que não é sensível à sensibilidade dos outros, que isso não se torne você. O que a gente faz ali por muito tempo na nossa vida acaba se tornando a nossa armadura. Lembre do livro que eu falei. Então você acaba se tornando aquilo, mas não era para ser assim, né? Então, zelar para que você não se torne, isso não seja o seu humor padrão. Todo mundo tem direito a um dia de deselegância, um dia de não delicadeza, mas você não pode se permitir se tornar uma pessoa indelicada como uma parte da sua personalidade. Na semana passada, eu recebi uma enxurrada de mensagens no Instagram para falar sobre o Caio Castro. A princípio, tive dificuldade de lembrar quem era. Não é uma forma de atacá-lo de maneira nenhuma, gente. Nem sei quem é, nem conheço essa pessoa direito, né? Vi em algumas novelas. Mas a princípio eu falei, quem? E aí eu fui pesquisar, né? Vocês fizeram questão de me mostrar aquela conversa do homem paga, homem não paga. Gente, vocês queriam saber minha opinião.
Olha, uma dica que eu dou para vocês aqui, que nem é a resposta ao que vocês... Eu tô só encaixando o Caio Castro aqui por causa da questão da delicadeza, tá? Mas vejam, não fiquem se irritando por coisas assim. Pelo amor de Deus, mulheres, saiam da internet, sem discussão no Instagram, sem briguinha, sem bate-boca, parem com isso. Isso não é energia feminina. Ficar lá batendo boca porque se Caio Castro foi grosseiro, não foi grosseiro. Você não pode ficar ali, gente. Isso é uma coisa que eu talvez traga em algum vídeo. A gente não pode ser tão facilmente fragilizada. Ah, o Caio Castro, o ator lá da televisão, falou um negócio. Pronto, já tô emocionada aqui. Não, gente, não. Quem é ele? Vocês nem conhecem ele. Vocês não estão saindo com ele, tá bom? Isso aqui é só um adendo para as meninas que ficaram lá me falando, né? Marina, você tem que falar, porque é isso que atrapalha a nossa energia feminina. Não, gente, o Caio Castro não atrapalha a sua energia feminina. Esquece o Caio Castro, tá? Agora, por que eu trouxe essa questão? Por quê? Gente, delicadeza. Um homem paga um encontro por delicadeza. É um agradecimento por aquela mulher ter passado aquele tempo com ele. Não é uma obrigação dele. Não é o homem tem obrigação de pagar. Ninguém tem obrigação de nada. Eu já falei isso aqui nesse canal. Ninguém tem obrigação de absolutamente nada. Né? Ficar esperando que as pessoas tenham obrigação com você é uma coisa que não alimenta a sua energia feminina. Tá? Só te coloca ali numa energia de agressividade, de expectativa. Não. Ele não tem essa obrigação. Mas é uma delicadeza. E é uma delicadeza que você, como mulher, percebe. Se ele não tiver aquela delicadeza, você também percebe, né? Então, fica do nosso lado julgar a atitude daquele cara, se ele foi delicado ou não, ok? Eu acho que é uma atitude de delicadeza. A gente está falando de delicadeza nesse vídeo. É uma delicadeza que o homem pode fazer para a mulher. E a mulher é delicado que ela seja grata, né? Não que ela ache que isso é uma obrigação dele também. Ser grata, gente, no sentido de... Poxa, eu reparei que ele fez isso por mim. Isso é energia feminina, tá? Os delicados não podem ser uma obrigação. Então, agir com delicadeza não é uma obrigação. Senão é só educação, gente. Tá? Educação é uma obrigação de todos nós. Sermos educados nos ambientes e com as outras pessoas. A delicadeza, ela vai um pouco além da educação. Porque a delicadeza, ela passa pelo que eu falei lá no início do vídeo. Que é você reconhecer a delicadeza e a fragilidade das outras pessoas e das coisas. Você pega com cuidado uma coisinha delicada, você vai pegar um coelhinho, você pega com cuidado, porque você sabe que é frágil, não é? Pois é, então a delicadeza não é só educação, ela é você reconhecer a sensibilidade alheia e a sua própria sensibilidade. Você tem delicadeza com você quando você... não fica em uma situação que dói, seja uma situação amorosa, uma situação profissional, ok? Ali você está sendo delicada, você está reconhecendo a sua fragilidade, a sua delicadeza e agindo de acordo. Então vocês veem como é que a questão da delicadeza ela é muito maior do que simplesmente serei uma flor do campo. Não é isso só. Ok? Agora vem a última parte do vídeo, que é algumas dicas. E eu vou falar mais sobre isso quando a gente conversar sobre o asteroide Vesta, num vídeo de astrologia que tá para sair lá no canal. Não vai ser essa semana, quem sabe nas próximas semanas. Porque o asteroide Vesta no nosso mapa fala desse lugar de delicadeza que a gente tem. Mas enfim, então aqui eu selecionei algumas atividades que vocês podem fazer aí, que vão despertar ou, de certa maneira, começar a introduzir essa questão, esse tema da delicadeza na vida de vocês. Existem alguns movimentos que a gente faz com o nosso corpo que potencializam uma energia de delicadeza, né? É uma aura de delicadeza. Então, são movimentos geralmente com áreas do nosso corpo que são frágeis. Que áreas são essas? Os nossos pulsos. Eu já falei sobre os movimentos circulares com os pulsos aqui. Né? A importância da gente fazer esses movimentos circulares, porque eles fazem a nossa energia feminina se movimentar e eles também trazem delicadeza. Com os pés, gente, fazer ali aquela pontinha da bailarina com os pés e depois voltar para o lugar. Esticar os pés, os dedos, eu tô fazendo aqui. Tudo isso é uma coisa que definitivamente
traz ali uma energia feminina, traz para você uma delicadeza, ok? Não é à toa que a bailarina fica na pontinha dos pés. Tem coisa mais delicada, ou aparentemente delicada, que uma bailarina? Para o pescoço, tá? A simbologia do pescoço é muito importante. O pescoço é uma parte muito vulnerável dos animais como um todo, né? Não só nós, humanos. Mas, assim, é uma área que a gente pode muito bem tocar para lembrar da nossa fragilidade, da nossa delicadeza. Deixar o nosso pescoço à mostra, né? Muitas vezes, quando você deseja despertar de uma maneira positiva, não é manipuladora, mas quando você deseja despertar ali, ou mostrar que você está se fragilizando perante uma pessoa, perante uma situação, você mostra o seu pescoço, né? Então você está falando para uma plateia e você quer que as pessoas sintam que você está ali de corpo e alma, que você se importa com o que você está falando, que você gosta de estar ali, que você não é a dona da verdade, mas você quer compartilhar o que você sabe, você mostra o seu pescoço. O pescoço é um lugar de fragilidade. Observar como, às vezes, na nossa vida, a gente fala agressivamente ou indelicadamente coisas simples, né? Por exemplo, pega aquilo ali para mim. Eu posso falar dessa maneira. Ou eu posso dizer, pega para mim ali, por favor. Então, observar o quanto no seu dia a dia você recorre a uma linguagem e uma postura mais agressiva. Acessórios delicados em lugares delicados. Isso desperta uma energia de delicadeza dentro da gente, tá? Quando você coloca pulseirinha, eu hoje não tô de pulseira, eu esqueci de colocar, mas pulseirinhas, né? Ó, novamente os pulsos, o colar no pescoço. Vocês acham que tudo isso, todos esses acessórios vão nos lugares mais sensíveis do nosso corpo? Por que será, né? Tem ali uma mensagem de delicadeza, ok? A tornozeleirinha lá, o nosso tornozelo, fica bem bonitinho também. Dá também uma sensação de delicadeza feminina dentro da gente. Por fim, talvez a atividade mais importante que vai despertar essa delicadeza em você. Ser cuidadosa e delicada com o seu corpo, ok? Então, não se machucar, não ficar tirando casca de machucado, não ficar espremendo espinha, não ficar coçando um lugar que tá machucado. Tá machucado? Para de coçar, vai botar um cremezinho para melhorar, né? Você viu que o seu calcanhar tá, muitas vezes no inverno, né? O calcanhar das pessoas, né? Homens, mulheres, enfim. Mas a gente que é mulher, a gente é mais chata com essas coisas assim, pequenas. Mas às vezes fica descascando, fica rachando. Você tá cuidando, você tá passando um creme, você tá sendo delicada com você, ou você tá se tratando como se você fosse um soldado de guerra, né? Que é super dispensável. Se morrer, tem mais 20 mil, não é? Então, é importante você ser delicada com você. Uma última coisa, gente. A pressa é inimiga da delicadeza. Qualquer maquiador vai te dizer isso. Quanto mais delicado é difícil de fazer um determinado risco, mais calma você tem que ter para fazer. Se você é uma mulher muito impaciente, muito nervosa, tá aqui, tá ali, tá pendurada no lustre, você tem que se acalmar, né? Porque a impaciência geralmente gera a raiva, gera a indelicadeza, tanto com nós mesmas quanto com os outros. Meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pela companhia, pela conversa gostosa. E a gente se vê no próximo vídeo.